Ei, gente, tudo bem? Aqui é a Laura. E o vídeo de hoje não era pra estar saindo em final de fevereiro, meio de fevereiro. Mas eu fui deixando, e aí aqui estamos. E a princípio esse vídeo tinha sido pensado para ser uma TBR, então seriam 12 livros para ler, né, ao longo do ano, e 12 livros sobre bruxas e bruxaria, né? Mas eu decidi, assim, pegar a minha lista de livros que eu tô de olho, alguns eu tava de olho, inclusive, estou de olho, que ainda não saíram aqui. Alguns que eu estava de olho saíram aqui também, recentemente, então foi até bom ter esperado pra gravar esse vídeo, e eu vou mostrar um deles pra vocês. E eu pensei assim, quem me conhece, quem já acompanha o canal, sabe que eu nunca sigo, né, as minhas TBRs. Então pensei, melhor fazer um livro mostrando, né, coisas, livros de bruxas, bruxaria que estão aí no meu radar. De novo, não são indicações ainda de leitura, porque eu ainda não li, mas estão aqui na minha lista, ou seja, despertaram o meu interesse. Eu costumo acertar, né? Eu não costumo errar muito a mão nas minhas escolhas literárias, ainda bem. Então eu queria repassar para vocês, porque provavelmente vou ler grande parte desses livros ao longo do ano. E outro motivo de eu também não querer fechar essa lista, assim, cravar os 12 livros, é porque tem muita coisa saindo aí. Então, esses são alguns dos livros que estão no meu radar, e não é sempre que eu fico pesquisando muitos livros sobre bruxa e bruxaria, porque acabo, assim, gastando mais tempo em alguns que eu leio, eles vão chegando quase que por osmose, assim, não sei explicar. Então, não são muitos que eu pesquiso a fundo pra ver e esperar o lançamento. E, de novo, né, não dá pra prever as coisas que vão sair esse ano, e sei que tem coisas legais vindo aí, as editoras estão surpreendendo cada vez mais. Então, decidi mostrar pra vocês, compartilhar essa listinha. E quem sabe vocês encontram algum livro aí também que chama atenção e leem comigo, né? Mas antes de começar, por favor, não esquece de deixar o like aí no vídeo, se inscrever aqui no canal, de verdade, isso me ajuda muito, principalmente o like ajuda a entregar o conteúdo para outras pessoas, e ultimamente, vou ser bem sincera, tá complicado produzir conteúdo aqui pra plataforma, não tá entregando muito, então agradeço demais se você puder me dar essa força aí. Fica o convite para conhecer também meu projetinho no Catarse, que atualmente é a melhor forma de me apoiar financeiramente, se você curte minhas indicações, meu trabalho, enfim. Vou deixar aqui na descrição, lá do Catarse. E já tem 2 vídeos aqui com indicações de livros. Tem um vídeo de livros de não ficção sobre bruxas e bruxaria, vou deixar aqui nos cards. Muita gente, inclusive, tá chegando aqui no canal por causa desse vídeo. E tem também um de ficção, que também foi bem legal, tem várias indicações muito massa, que eu vou deixar, vou esperar um pouquinho, vai estar aí nos cards, para vocês conferirem livros de ficção sobre bruxas e bruxaria. E a maior parte desses livros que eu selecionei aqui, eu vou ler pro desafio Uma Bruxa por Mês, que também já tem vídeo aqui no canal, tem vários vídeos do desafio Uma Bruxa por Mês aqui no canal. Tem um vídeo que eu explico o que é o desafio Uma Bruxa por Mês, vou deixar aqui nos cards também, muitos vídeos para vocês assistirem se vocês gostam dessa temática. Mas é isso. Deixa eu começar as indicações para vocês. Vou começar com os livros que eu tenho aqui. O primeiro deles, eu estou lendo, inclusive, é o Wicapédia. Eu comecei ele no meio pro final de janeiro, e ele é um livro maravilhoso da Dark Side. Ele é bem legal, assim, ele vai para uma linha da Wicca angelical, é como as autoras gostam de chamar essa corrente da Wicca, e é um guia mesmo, sabe? É como falo, guia da bruxaria moderna, mas, né, tendencioso para esse lado das autoras. Então tem algumas explicações básicas de uso de cristais, de ervas, explica alguns termos, alguns conceitos, fala muito das experiências pessoais, né, das autoras, são 2. E ele é muito bonitinho, então assim, não é um livro que eu sento e eu devoro e eu leio e tudo, é um livro que assim, às vezes eu passo as páginas, vou lendo uma coisinha, gosto de saber a visão delas a respeito de algumas coisas, porque, né, principalmente a bruxaria moderna, ela é bem diferente, você tem várias vertentes, não costuma ser uma coisa muito regrada, sabe? Então eu gosto de ver visões de outras pessoas. Então, o Wicapédia é o primeiro livro que eu comecei a ler. Lembrando que o link para todos esses livros vai estar aqui na descrição. Eu não vou conseguir passar a sinopse de todos, né?
E até porque, como eu não li todos, não sei muito bem falar em detalhes do que se trata, mas vou falar do que me chamou a atenção no livro, porque eu escolhi ler. Isso também vai ficar um vídeo muito grande se eu ficar lendo sinopse, então vai estar aqui nos comentários. Mas ainda falando da Dark Side, né, um que eu coloquei na minha lista, eu recebi ele ano passado também, que é o Bruxa Intuitiva, A Mágica Nasce Dentro de Nós, que é da fundadora do Wild Woman Witchcraft, né, do movimento. E ele também, né, muito bonitinho, tem marcador. Segue o padrão da Dark Side, tem umas ilustrações e tudo. E também vai pegar um pouco da... É um misto de alguns livros, por exemplo, que a Dark Side vem publicado. Então tem uns da bruxaria natural, que fala o uso de ervas, tem outro que fala um pouquinho mais da bruxa natural voltado mais pra casa, né, pro lar. Tem a Wikipédia, que é aquilo que eu falei, que é um pouquinho de tudo. E eu acho que o Bruxa Intuitiva vai bater nessa tecla, né, pelo que eu vi aqui, tem algumas partes de como montar o altar, a origem da roda do ano, ciclos, estações, morte, renascimento. Então eu acho que também, de novo, como a maior parte dos livros escritos por bruxas modernas, né, são mais visões pessoais de pequenos ritos, pequenas magias, simpatias, assim, e como que elas veem o mundo, né, de uma forma um pouquinho diferente, e enfim, mais nesse sentido. Então eu coloquei o Bruxa Intuitiva nessa lista. Outro que eu tenho aqui, que eu apoiei no financiamento coletivo, esse aqui é de ficção, que é o As Bruxas do Meu Quintal. É do Pablo Praxedes, eu acho que é assim que fala. E eu queria tanto ter lido esse livro ano passado, porque eu recebi esse livro ano passado, rolou o financiamento coletivo e eu não consegui ler na época que eu recebi, né, na época que saiu. E ele é um livro curtinho, então assim, eu tava considerando colocar ele talvez no mês que vem, ou em abril, não sei, porque eu veio com autógrafo, uns adesivos, sabe, tudo bonitinho. E esse é um livro nacional e a história também se passa no Brasil e é de autoria nordestina, então também é um livro que tem representatividade, pelo que eu li aqui na sinopse. É uma bruxa mais velha, né, que vai ajudar dois garotos apaixonados, então também é uma releitura, assim, da figura da bruxa trazida para os tempos modernos, né, acho que aqui no começo dos anos 2000, tá aqui, Mossoró nos anos 2000. Então, também, se tiver uma questão de nostalgia ali do começo do século XXI, eu vou adorar. E é um livro que parece ser super divertido, vi muita gente falando bem, o autor é uma gracinha, então também tá aqui na minha lista. Fica a indicação também pra quem gosta mais, porque eu sei, geralmente as pessoas que procuram, que caem aqui no canal pelo desafio Uma Bruxa por Mês, são bem divididas, assim. Tem uma galera que gosta mais da parte da não ficção, né, e de estudar, e, enfim, textos mais, às vezes até acadêmicos mesmo, históricos, e tem umas pessoas que gostam mais da parte da ficção, né, da bruxa, histórias de romance, de fantasia e tudo, então tem um pouquinho de tudo aqui. E um de ficção, né, esse aqui eu peguei emprestado, é A Maldição do Mar. Eu já vi muitas pessoas falando desse livro, assim. Eu sempre fujo de spoiler, fujo de resenhas e tal, mas eu sempre vejo as pessoas lendo este livro. E aí uma amiga minha ela me emprestou quando, né, ela ficou sabendo do desafio. E aí eu achei super legal só vou ler essa frase que tá aqui. A canção começou, as irmãs despertaram, cuidado com o mar. E pelo que eu vi, tem um misto, assim, de fábula com uma história um pouquinho de terror, não sei. Então fiquei super interessada, tá? Tem aqui, ó, magia, maldições, traição, vingança. O mais importante é uma história sobre a qualidade redentora do amor. Então fiquei curiosa, principalmente em relação a essa questão das irmãs, né? De novo, não sei o quão aprofundado isso é trazido aqui no livro, mas fiquei muito curiosa. Um livro, que é o último que eu tenho aqui, físico por enquanto, né? Esse é um daqueles que eu tava de olho há muito tempo e eu fiquei muito surpresa quando ele saiu aqui no Brasil, porque eu não tava esperando que ele fosse lançado agora. E fiquei muito feliz que a editora Aleph me mandou, né, quando eu contei do desafio Uma Bruxa por Mês, eles toparam na hora, que é o Quando Deus Era Mulher. E por que eu escolhi este livro aqui para encaixar no desafio Uma Bruxa por Mês, mesmo que ele não seja completamente sobre bruxas e bruxaria?
porque quem acompanha, já assistiu os vídeos aqui do canal do Desafio Uma Bruxa por Mês, sabe que essa questão estereotipada e aterrorizante em alguns momentos, né, bem preconceituosa em relação à figura da bruxa, vem muito por uma questão histórica, religiosa, social e cultural, né, e política também. E eu acho muito interessante trazer em livros, assim, né, de não ficção, livros mais acadêmicos, que é pelo selo Goya, né, que é do mesmo que eu já falei, inclusive, do livro aqui, que é A História da Bruxaria. Recomendo muito também. Você ter esse tipo de leitura da figura da mulher, né, ao longo dos séculos, enfim, da história da humanidade, você não vai conseguir fugir da figura clássica e, como eu falei, estereotipada, enfim, da bruxa. Aqui, ó, só esse parágrafozinho para vocês entenderem por que faz total sentido colocar ele no Desafio Uma Bruxa por Mês. Chamadas por diferentes nomes, a deusa contava com suas sacerdotisas que lideravam e guerreavam, eram poligâmicas e detinham conhecimento sobre tratamentos medicinais naturais. No decorrer dos séculos, porém, novos grupos hegemônicos passaram a ver essas mulheres como prostitutas e bruxas. Seus feitos foram reduzidos a lendas e a cultura da divindade feminina foi sufocada. Não preciso falar mais nada, né? Então esse aqui eu já vou passar na frente de todo o resto e eu tô no meio de fevereiro gravando esse vídeo. Esse aqui vai ser uma das minhas leituras, assim. Eu quero muito passar na frente de tudo de fevereiro, mas se eu não conseguir, com certeza em março vem aí. E aí, se vocês quiserem que eu fale, né, num vídeo dedicado sobre esse livro, por favor, deixa aqui nos comentários. Agora, bora para outros livros, e esses eu não tenho físicos aqui. O primeiro deles é um que, assim, eu tô jogando para esse ano, porque eu acredito que ele vai ser lançado esse ano. Não tive confirmação, mas eu acho muito difícil ele não sair aqui no Brasil, porque ele já saiu lá fora ano passado, ano retrasado, não sei, que é a continuação do Reino das Bruxas, né? Tem o vlog aqui que eu gravei, e eu vou deixar aqui nos cards, e foi um livro que eu tava esperando muito, muito, muito pra começar a ler, porque ele é da mesma autora do Rastros de Sangue, que eu amo, e eu comentei sobre ele aqui, quando ele ia sair, já tava ansiosa pra ler, e aí ele saiu, né, no ano passado, e aí eu tô colocando para além de 2023, porque ele também, assim, foi lançado, vou ler. E assistam um vlog para vocês entenderem melhor sobre o que se trata, né, o livro, mas é uma ficção, né, uma fantasia também, que, assim, tem figura da bruxa bem, bem clássica. Lá na Itália tem demônios, né, cada um deles é um dos pecados. Enfim, é muito, muito, muito legal mesmo. Então eu tô ansiosa para sair o volume 2 aqui. Outro livro que tá na minha lista para ler, e eu inclusive comecei a ouvir no audiobook, porque ele tá disponível no Scribd. Inclusive, se você quiser testar o Scribd, eu vou deixar aqui na descrição o link que você ganha 60 dias. Não ganho comissão, não ganho nada, assim, eu ganho 30 dias para cada assinatura do meu link, então isso não é uma publi, é só realmente uma recomendação, porque eu ouço muitos audiobooks. Vai estar aqui, né, na descrição. Eu descobri que Witches of New York tá no Scribd e comecei a ouvir, mas não tava no momento, não tava conseguindo, na verdade, ter muito tempo para prestar atenção no audiobook quando eu comecei a ouvir, né? Tava de férias, enfim. Mas vou ouvir ele, porque ele vai falar um pouco da figura, assim, de algumas bruxas na Nova York da década de 20, né, de 1920. Então tem um pouco daquela coisa de uma aura meio Grande Gatsby, não sei, me passa essa vibe, assim. Falando um pouco sobre a transformação da cidade naquele momento, mas também de uma questão de geração, de ancestralidade e de comunidade, né, daquele coven que vai se formando, né, daquelas bruxas que estão ali. Então também é um que eu tô bem interessada, já tem um tempo, e eu espero ler em algum momento desse ano. Claro que eu não podia deixar de colocar quadrinhos, né, óbvio, nessa lista. Então eu vou falar 2 quadrinhos que eu quero muito, e esses eu quero há muito tempo. O maior de todos, eu acho que quando eu saí, assim, quando eu lancei, né, o Desafio Uma Bruxa por Mês lá em 2021, acho que foi em 2021 que saiu o desafio, eu já queria ler A Bruxa Margaret, e assim, eu tô só esperando uma promoção pra comprar esse quadrinho. É um pouco, eu acredito, de terror, assim. Eu não vi muita gente lendo ou falando sobre ele. Ele saiu já tem um tempo, então acho que também a internet meio que perdeu o timing do livro. Mas é um que tá no meu radar e parece ser super interessante, parece ter
sei, vai além da superfície, eu acho, da figura da bruxa. Eu tenho essa sensação. Então eu coloquei ele aqui na minha wishlist pra ver um pouco. E claro, como o desafio Uma Bruxa por Mês é estudar, entender a figura da bruxa sendo, né, adaptada e relida e reinterpretada e recontada em diversas formas, assim, na literatura, coloquei nos quadrinhos também. Aí uma pegada um pouquinho diferente, apesar de não ter a questão do feminino, fiquei muito interessada, que é O Menino Bruxa, e ele acho que é um pouquinho mais recente, porque no final do ano passado eu vi algumas pessoas compartilhando que receberam, que estavam lendo, enfim, então não sei exatamente quando que ele foi lançado, mas eu acho que tem pouco tempo. E também fiquei muito interessada, ele parece ser muito fofinho, então traz, acho que uma vibe Mooncakes, que eu compartilhei aqui nos shorts. E assistam, inclusive, os shorts, tá aí no perfil. Que eu falei um pouco sobre o quadrinho, que foi o livro, né, do Desafio Uma Bruxa por Mês de fevereiro, que é, enfim, esse Mooncakes. Então me passa uma vibe um pouquinho parecida, sabe? Pra deixar aquele quentinho no peito e uma coisinha mais leve, mais fofinha. Provavelmente, se eu conseguir comprar o livro, eu devo colocar ele no intervalo entre leituras mais densas. Um livro que esse tá na minha lista também, desde que eu lancei o desafio, é o The Once and Future Witches. E além dessa capa maravilhosa, ele vai falar um pouco sobre a redescoberta pelo que eu entendi, tá, gente? A redescoberta desse poder feminino através da figura da bruxa. E vai mesclar ali, pelo que eu vi, um pouco de fantasia com uma ficção histórica. E eu gosto muito quando traz esse elemento histórico também. E é um desses livros, assim, quando você vai pesquisar lá fora, né, alguns livros de ficção né, sobre bruxas, esse tá sempre muito bem falado e dá até pra ver quando você entra, assim, na Amazon, por exemplo, tem aqueles tantos de blurbs, assim, né, falando que é um livro fantástico, que é um best-seller do New York Times e tal, então tá aí na minha lista, no meu radar também. Outro que tava no meu radar, e ele saiu no final do ano passado pela Dark Side, e esse aí eu vou receber, tô no aguardo, e vai ser uma das minhas próximas leituras, então com certeza, é o As Bruxas de Bass Rock, e ele vai, né, pelo que eu vi, vão ser 3 pontos da história, pontos do tempo diferentes, assim, 3 épocas distintas, mas numa mesma casa, então naquele mesmo lugar. Então também vai ter aquela questão do espaço, que eu acredito, né, que ao meu ver é muito simbólico quando você pensa na figura da bruxa, né, na expressão da bruxaria. E também vai trazer um pouco sobre essa relação delas com a época em que elas viveram. Uma delas foi perseguida por ser bruxa, a outra tá ali na Segunda Guerra Mundial, e a outra é um pouco mais moderna, né? Então a gente pode talvez se identificar, ressoa um pouco mais com a gente. Enfim, então parece muito interessante. Não sei muito bem como isso vai ser trabalhado na história, mas fiquei muito interessada, principalmente dessa região, desse aspecto, né, de se passar no mesmo lugar, essas 3 histórias de mulheres completamente diferentes. Fiquei curiosa para saber como que vai conversar entre si, como que isso vai se desenrolar, né? Se vai ser realmente alguns elementos de fantasia ou se é mais pelo estereótipo, né, da figura da bruxa, por essa questão do feminino, enfim. Então tá aí. Esse aqui eu falei no meu vídeo de 12 livros para ler em 2023. E eu fiquei muito curiosa, não só porque, assim, confesso, a capa me chamou muito a atenção, mas eu gosto, acho que uma das coisas que eu mais gosto, na verdade, no desafio Uma Bruxa por Mês, é ver como que a figura da bruxa, né, que é tão universal, é trabalhada de formas únicas, em diversas culturas, em diversos, não só formatos também, mas realmente expressões literárias de autores e autoras, principalmente, né, completamente diferentes no mundo. E eu gostei muito porque traz um pouco para a questão da Rússia. E eu falei aqui em um dos vídeos que é um dos vídeos que eu mais gosto, assim, por causa da temática, né? Eu falei sobre a Baba Yaga. E se não couber aqui nos cards, vai estar aqui na descrição, mas se não assiste aí, que eu dou o exemplo da figura da bruxa, né, em 3 exemplos da literatura, com foco, né, usando o exemplo da Baba Yaga. E a Baba Yaga, né, é muito forte no folclore russo. Então fiquei curiosa para saber se teria alguma relação ali e como que isso seria, né, passado naquela história, nessa ficção. Então, sério, eu tô
louca por esse livro. Eu não sei se eu vou ouvir em audiobook, se eu vou ler no Kindle, se aparecer em promoção esse livro físico eu vou pegar, mas tá aí também. Um pouco mais leve, assim, que entrou no meu radar é o Witch Please, e ele tem muito cara de ser parecido com o The Ex-Hex, que eu acho que aqui no Brasil saiu com uma maldição do ex. Eu ouvi o The Ex-Hex, também tem um vlog aqui, com certeza não vai caber, mas tem a playlist aí do Desafio Bruxa por mês. Eu ouvi ele no audiobook no começo do ano passado e eu achei muito divertidinho, assim, despretensioso e tudo, foi uma leitura válida. E esse aqui é mais uma comédia, e tem romance, e é bem moderno, assim. Me passou uma vibe meio Sabrina, sabe? E eu fiquei curiosa pra ler e, né, pra tentar encaixar um pouco, porque eu amo romances, pra tentar trazer também romance. Por fim, nossa, esse livro, assim, quando eu me deparei com ele, é o Brujas, The Magic and Power of Witches of Color. Acho que eu acertei o título. É isso. Tô com a minha colinha ali. E além dessa capa maravilhosa, vai falar, de novo, expandir um pouco mais, sair do raso, sair da superfície, da figura da bruxa nórdica, né, como geralmente é retratada, por causa das origens, enfim, super compreensivo, não vou entrar nesse mérito, não é por isso que esse não é o motivo do vídeo, mas enfim, compreensível a gente ter essa imagem da bruxa, mas justamente por isso eu achei legal sair do raso e abraçar de vez esse estudo da figura da bruxa em outras culturas, das bruxas, né, não brancas. E eu achei tão interessante porque ele vai trazer uma visão, um livro de não ficção, acho que eu já falei isso, vai trazer uma visão antropológica mesmo e cultural e social, né, sobre a questão das bruxas em outras culturas, em culturas indígenas, né, de povos originários, de imigrantes, de latinos, e eu achei assim, eu quero muito, 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 muito. Acho importante, né, se a gente tá falando da figura da bruxa na literatura e, enfim, na história ao longo do tempo, não tem como a gente ignorar, como algumas leituras eu trouxe aqui, tipo o Eu Tituba, que puxa pra ficção, eu acho importante a gente também trazer exemplos de não ficção pra gente estudar um pouco mais a fundo e, como eu já falei, sair do raso, sair da superfície. Então esse aqui eu tô assim, sério, olhando todos os dias, surgiu a oportunidade, vou comprar esse livro. E ele vai ter, acho que, uma pegada feminista também, porque ele vai trazer, né, para essa figura da bruxa que é muito forte em vários movimentos, correntes feministas, né, a gente já falou isso algumas vezes aqui no canal, vai trazer uma visão decolonial sobre a figura da bruxa. Então eu tô assim, preciso deste livro urgentemente. É isso, esses são todos os livros sobre bruxas e bruxaria que estão no meu radar e que eu estou de olho para ler ao longo de 2023. Tomara que eu consiga ler todos e tô animada para outros que vão ser lançados, que vão aparecer aí também. Com certeza eu vou, né, compartilhar sobre essas leituras, se não em vídeos próprios, né, para cada um desses livros aqui no canal. Com certeza eu tô sempre comentando nas minhas redes sociais, então não deixa de me seguir, principalmente no Instagram. Compartilho, né, as leituras do dia a dia, faço updates, mostro os livros que estão chegando. Esse aqui, por exemplo, que chegou hoje, que eu tô gravando esse vídeo, mostrei lá no Instagram. Me segue também lá na Twitch, né, na roxinha, que eu faço lives diárias de foco e produtividade. Então a gente conversa muito sobre isso também, tira algumas dúvidas, a gente tem uma troca bem legal. E se você assistiu até aqui, não deixa de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal. E se você tiver uma indicação de livros sobre bruxas e bruxaria que você não me viu falando aqui no canal, ou que você gosta muito, por favor, deixa aqui nos comentários que eu tô sempre de olho. E é isso, a gente se vê num próximo vídeo. Tchau!